Boa noite, povo de Deus. Boa noite, arautos do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um Sola Escritura. Essa live que nós fazemos aí de domingo a quinta-feira, buscando fazer o nosso plano de leitura mais do que anual aí. Estamos no livro de Êxodo, indo para o capítulo 12. Vamos ler hoje Êxodo, capítulo 12, a praga dos primogênitos, tá? Possivelmente a gente não vai terminar o capítulo 12 hoje ainda, porque é muita coisa que tem aí no capítulo 12. Acabei de chegar, tá? Houve um evento, não houve um culto hoje normal, mas havia um irmão de fora, né? Um irmão abençoado de Deus, que veio trazer uma palavra à nossa igreja nessa noite. Um irmão que ficou cerca de 50 dias, eu até coloquei um vídeo dele dando testemunho aqui no perfil do Instagram, 50 dias incubado de Covid. E Deus, pela misericórdia ali, não permitiu ele ser tragado, levado. Ele voltou, permaneceu conosco, está conosco. Recentemente fez uma cirurgia do coração, teve que abrir, fazer a cirurgia há 90 dias atrás. Então imagina, ficou 50 dias entubado com Covid. Passa um tempinho, 2 anos, tem que fazer uma cirurgia para ali fazer umas pontes safena. E o irmão estava hoje lá pregando, vivinho, com saúde o dia inteiro. Eu falei assim, eu não vou nem apertar o senhor não, porque se eu abraçar o senhor eu tô com medo de quebrar, né? Porque não, pode abraçar, já tá tudo restaurado aqui já. Eu, meu Senhor da glória, só imaginando a situação. 50 dias entubado, passou-se 2 anos, uma cirurgia aí do coração há 90 dias atrás, né? E o irmão tá lá abençoado, sendo usado ali por Deus, pregando palavra abençoada ali aos nossos corações. E eu acabei chegando aqui um pouquinho atrasado, porque o nosso amado irmão Rui, Solange tá por aí. Solange conhece ele, Solange sabe quem é. Paz, Senhor. Solange, quanto tempo tá desaparecido, hein? Deus abençoe sua vida. E aí terminou o culto ali, eu fui conversar um pouco com o irmão, né? Porque eu não sabia que ele tinha sido operado, não lembrava. Depois que eu lembrei que o irmão pediu oração por ele, mas já tinha tanto tempo, não estava lembrando mais. Fui conversar ali com ele, e quando eu me atinei já era 9h30 praticamente, era 9h28, eu falei assim, meu Deus, a live. Essa live 9h30 é difícil, é complicado. Ó, e a esposa entrando aí também. Porque fica corrido, né? Fica corrido, termina o culto 9 horas, não dá nem tempo de conversar direitinho ali com os irmãos na porta da porta da igreja. Eu já saio correndo, conversa uns 10 minutos ali, 15 estourando. Vem correndo, quando chega em casa já coloca a esposa no quarto, fecha a porta com o cachorro lá dentro para não latir. É assim, gente. Mas quando estivermos ali em Salinas, né, se tudo der certo, em conformidade aí, foi tudo vontade do Senhor e realmente as coisas se concretizarem, estivermos ali em Salinas, possivelmente não vai ter o culto no domingo à noite, porque a gente não tem uma igreja ainda lá, né? Eu vou estar fazendo um trabalho possivelmente de pequenos grupos, com aqueles que abrirem a sua porta para receber o evangelho durante a semana. E no domingo à noite possivelmente eu vou estar em casa, né? Então a live de domingo à noite vai ser mais tranquila. Às vezes eu vou poder até... Não vou poder puxar ela para cedo, porque muita gente sai da igreja 9 horas, né? Não tem como colocar mais cedo que 9h30. Porque muita gente sai da igreja 9 horas e eu não quero atrapalhar culto nenhum. Culto de ninguém e de igreja nenhuma. Mas quero que os irmãos estejam aqui comigo. Amém? Hoje nós vamos refletir aí, tá? No capítulo 12 de Êxodo. Possivelmente nós não vamos terminar, porque é muita coisa, gente. Este capítulo 12 de Êxodo é muito importante. É muito importante para a gente enxergar coisas que acontecem em Cristo Jesus. Ó, Neidinha, Deus abençoe, Neide, sua presença aí. Então, esse capítulo de Êxodo aponta para muita coisa que se concretiza em Jesus. Então a gente vai ler com cuidado, com todo amor do mundo ali, tentando enxergar, porque o que está no Antigo Testamento é sombra daquilo que foi concretizado no Novo, né? Aponta para Jesus. Então a gente tem que pegar cada situação, cada característica e tentar perceber, linkar ali na concretização que está em Cristo, para que possamos absorver aí o melhor, o máximo possível daquilo que Deus quer nos ensinar neste capítulo 12, tá? Então vou fazer ele com calma, com cuidado, sem correria, tá? Para que a gente possa absorver o máximo possível aí do capítulo 12 de Êxodo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão entrando. Vamos orar
para que Deus venha assim tomar a primazia de nossas vidas, o Espírito Santo venha nos dar o discernimento, a sabedoria necessária e a gente possa ter atenção, né? Pega suas Bíblias, já deixo aí em Êxodo capítulo 12 aberto aí, para que a gente possa ler junto, meditar junto e aprender junto aqui com o Espírito Santo de Deus, amém? Vamos orar. Pai amado, vemos humildemente nesse momento lhe agradecer por toda a semana que passou, por este início de semana, esse primeiro dia da semana, domingo, que o Senhor nos guardou, nos livrou de todo mal, nos abençoou. Estamos aqui reunidos agora, vivos, com saúde, porque o Senhor assim nos guardou de todo mal. Venhamos apresentar este início da semana para que o Senhor venha nos abençoar no decorrer dela toda. E que nessa semana a gente venha ser instrumento de bênção, canal de bênção, para assim que o Senhor venha nos usar para tocar nos corações daqueles que necessitam compreender a sua vontade, as verdades contidas na palavra, quem é Cristo de verdade, o que Ele fez por cada um de nós, que o Senhor venha nos capacitar a sermos esses instrumentos de reconciliação aí, para que o Senhor venha tocar naquelas pessoas que necessitam. Deus, rogo por mim, que o Senhor venha me dar a sabedoria, o discernimento, o conhecimento necessário aqui, neste momento, que o Senhor venha me usar por meio do Teu Santo Espírito, para ser um canal aí de bênção, a edificar a vida dos irmãos que estão aqui comigo neste momento, que o Senhor venha estar abençoando. Eu rogo já também por aqueles que vão assistir no decorrer do dia de amanhã, que o Senhor vá abençoando cada um, trabalhando em cada um, se revelando para cada um, santificando cada um, fazendo a Tua obra em cada um, Deus, e que tudo sirva para louvor e glória do Teu santo nome. Obrigado por tudo, é no nome de Jesus que oro e todos dizem amém. Amém, gente? Então vamos lá. Êxodo capítulo 12, tá? Êxodo capítulo 12, vamos começar a ler aí. Está escrito assim no verso 1. Então o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito. Verso 2. De agora em diante, a partir daquele momento ali que ele estava diante deles, de agora em diante, nesse momento aqui, este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Então, vocês vão contar a partir de agora o início dos anos, o início do ano, o início de uma nova etapa, de uma nova era, de um novo momento aqui que eu vou começar com vocês. Este é o primeiro mês no calendário anual que vocês têm, tá? Aqui isso vai vir a praga agora da morte dos primogênitos. É a última praga que Deus envia justamente para libertar o povo do Egito. Depois desta praga, Faraó vai permitir o povo sair. Então este é o momento onde Deus está começando uma nova história ali com a comunidade de Israel. Por isso ele está falando, este é o primeiro mês. A partir de agora, de hoje, vocês vão contar no calendário judaico este mês de agora como primeiro, tá? Porque foi o mês que houve a libertação do povo do Egito. Foi o mês que Deus conseguiu os libertar do cativeiro, da escravidão, sob o jugo ali de Faraó no Egito, tá? Isso aí aponta para o momento de encontro com Cristo, onde Cristo nos liberta do poder da escravidão, do pecado, tá? Então, é a primeira referência que eu quero mostrar para vocês. Deus fala, vocês vão começar um calendário novo a partir de agora. Este será o primeiro mês. Uma nova história, um novo tempo está vindo. E a mesma coisa acontece em Cristo. Quando a pessoa tem um encontro pessoal com Cristo, se rende completamente ao Senhor de Cristo, se arrepende de seus pecados, uma nova história, um novo tempo se inicia na vida dela. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, no seu verso 17, fala que aquele que está em Cristo se torna nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo, tá? Então, nesse verso 2, ao instaurar ali o início de um calendário anual, Deus está falando que uma nova vida, uma nova história está começando. Isso aponta para aquilo que acontece em Cristo quando temos um encontro pessoal com Cristo, onde Deus faz nova todas as coisas e zera a nossa história pregressa e nos dá a oportunidade de construir uma nova de acordo com a vontade dele, tá? No verso 3 está escrito assim: anuncie a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, então este é o primeiro mês, quando chegar no 10º dia deste primeiro mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa.
Quando ele pede para separar um cordeiro para um sacrifício, você se lembra de quê? De que você se lembra? Deus está começando aqui a instaurar uma nova cerimônia que eles vão ter que observar, tá? A gente vai ver isso mais lá na frente. Mas eles mandam separar um cordeiro para fazer um sacrifício deste cordeiro. Você se lembra de quê? André colocou aqui de Isaac, né? Que foi oferecido ali e Deus o substituiu por um cabrito, né? Um carneiro ali. Isso a gente lembra de Cristo, porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tá? E Jesus foi enviado para nos redimir, para morrer em nosso lugar, para sofrer a nossa punição, para se tornar essa porta, este caminho de reconciliação com Deus. Então, este cordeiro aqui é uma sombra. Este cordeiro aqui, que vai ser sacrificado, é uma sombra daquilo que vai acontecer com Cristo no Novo Testamento, tá? É isso que você tem que se atinar. Você tem que se atinar que tudo que está acontecendo e sendo implementado no Antigo Testamento é uma sombra daquilo que será completado, concretizado, feito de verdade em Cristo. Cristo é a pessoa em pé, verdadeiro, o corpo que existe, verdadeiro, no Novo Testamento, e o que está no Antigo Testamento é a sombra, o reflexo da sombra deste corpo, que está ali no Antigo. O reflexo está no Antigo e Cristo está logo à frente no Novo Testamento, o corpo parado. É como se a luz batesse em Cristo, a sombra é o Antigo Testamento e ele em pé, recebendo a luz, é o Novo Testamento. O Novo Testamento é o que é real e concreto, duradouro, eterno, tá? É o que está no Novo Testamento. O Antigo apontava para o Novo. Coloquem isso na sua cabeça, porque quando a gente estiver lendo os livros do Pentateuco, principalmente, frequentemente existirá coisas que são sombra de Cristo, são tipos de Cristo, e nesses momentos eu vou estar alertando vocês e apontando para Jesus, quando assim a passagem aí falar, eu vou falar assim, ó, isso está apontando para Jesus, e vou dar o versículo para que vocês possam perceber, amém? Então aqui está falando sobre um cordeiro que será separado para ser sacrificado. Este cordeiro que será sacrificado é uma sombra do Cordeiro de Deus, Cristo, que foi sacrificado na cruz por amor de mim e de você, de cada um de nós. Deus assim o punindo, lançando sobre ele a ira dele, para que pudesse ser satisfeita a justiça dele e assim ele pudesse nos perdoar livremente, tá? De forma justa, ok? Então verso 4, vamos para o verso 4. Verso 4, peraí gente, só vou mandar aqui no grupo que nós estamos online. Dá oportunidade para quem quer participar da live para estar aqui também, né? Eu avisei a igreja que nós estaríamos fazendo as lives. Eu só vou jogar lá no grupo de avisos de que nós já começamos a live, para aqueles que estiverem em casa e com oportunidade de assistir, possam estar conosco aqui também, lendo, meditando e aprendendo da palavra do Senhor. Deixa eu separar aqui, copiar. Estamos ao vivo. Êxodo 12. Eu coloquei Êxodo 21. 12. Ah, não é 21 não, 21 vai demorar um pouquinho ainda. Então vamos lá pro verso 4, gente. Verso 4. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. Verso 5. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano. E aí vem a parte importante, sem defeito algum. Então, o animal que vai ser escolhido para o sacrifício deverá ser um cordeiro ou um cabrito, sem defeito algum. Por que que não pode ter defeito? Por que que este cordeiro não pode ter defeito? Por que Deus manda separar um cordeiro sem defeito para ser sacrificado? Me responde aí.
Me responde aí, gente. Por que esse cordeiro não pode ter defeito? Hein? Me responda aí. Por que o cordeiro não pode ter defeito? Esse cordeiro que será sacrificado. Deus está preparando Israel porque a praga, a 10ª praga, a morte dos primogênitos irá acontecer, tá? E Deus começa a dar ordens para Moisés para preparar a comunidade de Israel a oferecer um sacrifício para que os primogênitos de Israel não morram, tá? Mas com essa cerimônia Deus está ensinando algo que vai ser pleno, completo e bem compreendido depois que Jesus vier e morrer. E aí vai ficar muito claro por quem é que era esse cordeiro. André colocou, porque ele cobriria o pecado do povo por 1 ano. Aí Solange colocou, representa Cristo. Isso, Solange, é essa a resposta que eu quero. Este cordeiro tem que ser perfeito, porque ele representa Cristo. E Cristo é perfeito, puro, tá? Então por isso que Deus vocês vão separar um cordeiro. E ele tem que ser perfeito, não pode ter nenhuma mancha, não pode ter nenhuma mácula, nenhuma doença, nada. Ele tem que ser perfeito, porque este cordeiro aponta para Jesus, tá bom? Aponta para Jesus. Verso 6. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do 1º mês. Então no 10º dia eles escolhem e ficam com esse cordeiro guardados ali durante 4 dias. Nesse dia toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro. E aí durante os 4 dias guarda, e no 14º dia faz o sacrifício do cordeiro ao anoitecer. Tá? E para que este cordeiro deve ser sacrificado? Ele ainda não falou, tá? Vai falar no verso 7. Para que este cordeiro deve ser sacrificado? Vocês que já ouviram, já leram a Bíblia, já ouviram pregações a respeito disso, vocês já sabem a resposta, tá? Mas eu quero que vocês respondam. Para que o cordeiro será sacrificado? Me dá uma resposta aí. Aí André falou, por causa do livramento. Sim, o propósito é justamente esse, para que os primogênitos dos israelitas não morram. Mas especificamente, eles vão ter que usar o sangue deste cordeiro. Então eles vão ter que matar para retirar o sangue deste cordeiro e utilizar o sangue deste cordeiro. É por isso que ele é sacrificado de uma forma prática, tá? Mata o cordeiro para remover o sangue, porque eles vão utilizar este sangue derramado, esse sangue que vai ser colhido, vai ser derramado, vai ser utilizado aqui neste momento. E lá em Hebreus 9:22, a palavra nos ensina que de fato, segundo a lei, quase tudo era purificado com sangue, pois sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então aqui você vê o cordeiro sendo morto, sacrificado. No verso 7 você vai ver porque o sangue dele vai ser derramado e colhido, tá? Para ser utilizado. Verso 7 está escrito assim: em seguida tomarão um pouco do sangue e passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas, onde vocês irão comer o animal. Então o sangue vai ser derramado, colhido, para ser ali pintado os umbrais das portas, né? Pintado ali os batentes laterais e a parte de cima. Você vai pintar com o sangue do cordeiro a porta da casa onde você mora, tá? Onde você mora. Qualquer que passar por esta porta e permanecer nesta casa vai estar protegido. Qualquer pessoa que passar por essa porta, entrar nessa casa e ficar dentro dessa casa durante a praga, vai ficar protegido, tá? E quem é que é a porta? Quem é que é a porta? Por isso Jesus derramou seu sangue, para a remissão dos nossos pecados, justamente. Por isso que houve derramamento, por isso que a morte é cruenta, é sanguinolenta, tem sangue nela, por causa do derramamento de sangue por causa disso.
porque a Bíblia apontava que havia necessidade de se derramar o sangue. Quem é a porta? André respondeu, a porta é Cristo, Jesus Cristo é a porta. Está lá em João, capítulo 10, no seu verso 7 ao 11, está escrito assim, eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Tá? Eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta das ovelhas. Qualquer um que veio diante de mim era um ladrão, assaltantes, tá? Mas as ovelhas não os ouviram. Então isso aqui tem um ensinamento bom aqui, bacana para você pensar um pouco. As ovelhas de Deus não seguem os falsos profetas. As ovelhas de Deus não buscam falsos ensinamentos, não querem coisas, ou não dão lugar para as coisas que são da carne, as coisas que são do mundo, tá? As ovelhas de Deus buscam ouvir a palavra de Deus, beber do leite racional, daquele que realmente alimenta a alma, o espírito, aquele que promove comunhão, intimidade. Os bodes é que fazem o oposto. Jesus está falando claro que as minhas ovelhas não os ouviram. É uma evidência, as minhas ovelhas me ouvem e me seguem, é o que Jesus fala. Elas conhecem a voz do seu pastor. Então todo aquele que foi salvo, todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus realmente habitando dentro dele, foi regenerado, selado pelo Espírito Santo de Deus, eles não se deixam levar pelas falsas doutrinas, pelos falsos profetas. Eles se agradam e se contentam da doutrina racional verdadeira, daquela que vem de Deus, tá? As ovelhas de Deus seguem a Cristo e não seguem falsos profetas. Se você quer distinguir alguém que seja um verdadeiro cristão de alguém que é uma pessoa convencida apenas e não convertida, é que a convencida gosta da mentira, gosta do engano. Quando você chega com a palavra de Deus verdadeira para ela, ela resiste, ela fica com raiva de você, ela briga com você, ela não quer dar o braço a torcer porque ela prefere a carne do que o espírito, ela prefere o pecado do que viver em santidade, tá? E aí você distingue quem é ovelha e quem é bode. As ovelhas anseiam pelo leite racional, as ovelhas anseiam pela palavra de Deus, porque o Espírito Santo que habita dentro delas as induz, as influencia ali, tá? As contagiam de tal maneira que elas sentem falta do leite verdadeiro, racional, que vem da palavra de Deus mesmo, de verdade. Eles não se contentam, a ovelha de verdade não se contenta com a mentira, ela só se contenta com a verdade. Ela sente prazer, regozijo, felicidade em estar na presença de Deus, absorvendo o conhecimento que vem de Deus. É o bode que fica chateado com o conhecimento de Deus. O bode não gosta, o bode fica chateado, fica iracundo, vai para a carne. Entendeu por quê? Porque ainda não teve encontro pessoal com Cristo. Tá? É uma das formas de você perceber se você é cristão ou não. Você sente prazer em ouvir a palavra de Deus? Você sente falta da palavra de Deus? Quando é confrontado a respeito de algum pecado que você está praticando, você é quebrantado e reconhece, se arrepende, confessa o pecado e deixa? Ou você se endurece, fica nervoso, chateado e briga e xinga com a pessoa que está te confrontando com o pecado? Tá? Hoje em dia você não pode pregar contra o pecado. Se você pregar contra o pecado, misericórdia. A própria igreja hoje não suporta a pregação cristocêntrica que confronta o pecado. A própria igreja hoje em dia, nos dias de hoje, a maior parte delas não conseguem ouvir a sã doutrina, mas isso é cumprimento das profecias que estão aí na Bíblia. Paulo escreveu para Timóteo a respeito disso. Virá tempo que não suportarão a sã doutrina, ajuntarão doutores segundo as suas próprias concupiscências. Terão prazer mais na mentira do que na verdade. Está tudo lá nas epístolas. A gente está vivendo isso nos dias de hoje, tá? E aí Jesus fala: sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, e uma vida plena que satisfaz, uma vida com propósito, tá?
Não é só vida eterna não, mas você viver a vida aqui neste mundo com propósito, buscando servir a Deus com alegria, com regozijo, de forma a sua vida contagiar as pessoas ao seu redor, a luz que vem de Deus, que habita em você, manifestar ali, resplandecer e as pessoas perceberem onde é que tem um porto seguro. Você é o farol a retirar da tempestade dessa vida de pecado aí, os barcos que estão à deriva buscando uma terra segura para aportar, né? Para chegar ali e ter segurança. E Jesus fala que é esta terra e nós somos o farol ali que Deus está usando para brilhar e conduzir essas pessoas para o porto seguro. Somos nós, tá? Ele fala lá no verso 11: eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas, que é o que a gente vai ver, a gente vai estudar aqui no capítulo 12, que a ovelha tem que ser sacrificada para que seu sangue venha a ser aspergido nas portas. Quem entrar por essa porta e ficar nessa casa não vai sofrer as consequências da 10ª praga, da morte dos primogênitos. Agora, se você ficar do lado de fora da porta, você vai sofrer sim as consequências, tá? Por causa da desobediência, porque Deus está mandando passar pela porta e ficar dentro da casa. E muitos ficam do lado de fora. Não quer entrar. Eu sou a porta. Quem entrar e sair encontrará pastagem, mas tem que entrar. E para entrar tem que haver submissão, rendição, tá? Concordância com a vontade de Deus, obediência aos mandamentos de Deus, para que você possa passar pela porta. Você tem que se submeter às ordenanças de Deus. Reconhecer que é um pecador, que necessita aí da misericórdia de Deus, da graça de Deus, se render total e completamente ao senhorio de Cristo, para que esse encontro ocorra e você venha passar por essa porta e estar ali dentro desta casa, deste santuário. Jornada ao santuário. A gente está fazendo aí umas mentorias aí quinzenais, né? Onde a gente vai estudar a respeito disso lá na mentoria também. Eu vou abordar a respeito dessa. A gente tá falando da jornada ainda, né? Tá começando a jornada, a gente tá na jornada ainda. Mas em algum momento vocês vão chegar na porta do santuário. Quando a gente estiver lá fazendo as mentorias, eu vou estar conduzindo vocês direto ao santuário. E quando estiver na porta do santuário, eu vou assim: aqui que é a porta. Você quer entrar? Vai ter que passar por isso. E eu vou falar para vocês lá, tá? Então, quem tá fazendo aí, né? A mentoria comigo. O link tá lá na bio, Jornada ao Santuário. Toca lá na bio depois e dá uma olhada para ver se você quer participar das mentorias quinzenais que nós estamos fazendo. Então vamos voltar para cá. Verso 8. Então, verso 8, vamos voltar para Êxodo 12, verso 8. Nessa mesma noite assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas amargas e de pão sem fermento. Anota isso aí. Folhas amargas, verdes amargas e pão sem fermento. Anota essas duas coisas aí. Eu não vou falar sobre elas agora, mas lá na frente Deus mesmo vai falar a Moisés e aí você vai saber. Preste atenção nessas folhas amargas aí e no pão sem fermento, tá? Vamos passar. Verso 9. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas, as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. E por que tudo tem que ser queimado? Por que tudo tem que ser consumido? Por que nada pode restar disso aí? Deste sacrifício, nada pode restar, tá? Ao meu ver, o sacrifício aponta para algo que é único. E esse algo único tem que ser completo, tem que ser inteiro. É um sacrifício que tem que ser feito de maneira íntegra e que todo ele deve ser consumido. O que demonstra a sua exclusividade, dele ser único. E quando você vai para Cristo e avalia Cristo no Novo Testamento, o sacrifício dele foi único também, foi exclusivo. Aconteceu uma única vez, sem repetição nenhuma vez, tá? Realmente foi entrega total. O André coloca aí, foi entrega total que Cristo fez uma única vez, para morrer uma única vez, para que a gente pudesse ser perdoado, tivesse a oportunidade de sermos perdoados aí. A justiça de Deus foi satisfeita e se abriu a porta, um caminho foi traçado de reconciliação com Deus por meio de Jesus, através da graça e da fé e do arrependimento, tudo junto aí, né? Tá?
Então é por isso que eu creio que manda destruir tudo, não restar nada, porque isso aponta para o sacrifício único e completo que ocorrerá em Cristo no futuro. Por isso que não deve restar nada deste sacrifício, tá? Verso 11. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Agora ele vai dar instruções para como você deve estar enquanto estiver participando desta cerimônia. Logo após o sacrifício do cordeiro, do derramamento ali do sangue, de você colher o sangue deste cordeiro e aspergir nos umbrais da porta, de você entrar nessa casa e ficar dentro dessa casa, você vai assar o cordeiro, e você, depois de assar o cordeiro, deve consumir esse cordeiro ali durante toda a madrugada, e enquanto você está consumindo, comendo com a família ali este cordeiro, você deve estar da seguinte forma. Agora ele vai falar como é que você deve estar. Estejam vestidos para a viagem, de sandália nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. É o primeiro momento ali na Bíblia que o nome Páscoa é falado. É neste momento aqui. Então, esse sacrifício, todo esse ritual aí, isso aí é a Páscoa do Senhor. Vocês estão celebrando a Páscoa do Senhor e vocês devem estar vestidos para a viagem, com as suas sandálias nos pés e o cajado na mão. Vocês estão preparados para viajar a qualquer momento. Vocês não estão ali para ficar, vocês estão ali para seguir viagem. O que aponta é que nós somos peregrinos. Tá? Se você olhar isso nos dias de hoje, nós estamos aqui de passagem. Nós não fazemos parte deste mundo, deste reino, tá? Somos peregrinos diante de Deus, estamos de passagem, devíamos estar com roupas de viagem. E o que as pessoas hoje fazem é o quê? Elas ajuntam tesouros na terra. Elas não querem saber de estar de viagem, não. Elas não querem peregrinar. Elas não querem viver essa vida simples, buscando se render ao máximo a serviço do reino, não. Elas querem conquistar as coisas para ter aqui no mundo. E Jesus falou, onde estiver seu tesouro, vai estar o seu coração. Busquem as coisas de cima, as coisas do alto. Tá? Onde o ladrão não rouba, a traça não corrói. Tá? A ferrugem não destrói, não ajunta tesouro aqui na terra, não. O ensinamento aqui é que a nossa vida deveria ser mais simples. O que Deus nos abençoa, louvado seja o Senhor, tendo o que comer, sustento, com que isso cobrir, estejais com isso contentes. Mas às vezes Deus abençoa de sobremaneira alguns irmãos em Cristo, a ponto de sobrar dinheiro, de não saber onde botar dinheiro, e a pessoa, ao invés de ajudar os demais irmãos que estão padecendo necessidades várias, eles acumulam tesouros na terra. Começa a comprar carros, comprar casas, apartamentos e juntar tesouro aqui que vai ser destruído pelo fogo. Em vez de compartilhar, dividir, ajudar, fazer boas obras e com isso ter um depósito no banco lá na eternidade. Jesus fala, junta o tesouro lá em cima, porque lá você vai usufruir, lá vai render e vai durar a eternidade toda. Não junta aqui na terra, não. Porque além de você perder tudo, que tudo vai ser destruído pelo fogo, você ainda corre o risco de colocar seu coração aqui, ao invés de colocar seu coração lá. E aí você trabalha para as coisas daqui, em vez de trabalhar para as coisas que são de lá. Então toma cuidado. Toma cuidado. Nós que já recebemos o Cordeiro Pascual, que é Cristo, e participamos do seu corpo e do seu sangue, bebemos seu sangue, somos os cristãos, nós estamos aqui de passagem, devemos estar nos vestidos aí com roupas de viagem. E em viagem, quem viaja aí não carrega tudo que tem nas costas, carrega? Você leva a sua casa? Você leva todos os utensílios que estão dentro dela? Vai olhar para a vida daqueles andarilhos, daqueles... Não é cigano, é aquelas pessoas que gostam de viajar só com a mochila. Chega num lugar, arruma um emprego, arruma um lugar para dormir, uma kitnetzinha, e aí ele vai passando de cidade em cidade, conhecendo o mundo.
Não tem pessoas que gostam de fazer isso? Esqueci o nome. Tem um nome que dá para isso. Esqueci o nome que dá. Pessoas que saem com a mochila, com o básico, minimalista, e vai passando de cidade em cidade, arrumando algum emprego ali, ficando ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, fazendo amizade naquela cidade. Daqui a pouco ele pega as coisas dele, parte, vai para outra, arruma emprego ali e fica vivendo, conhecendo o mundo, viajando, conhecendo as pessoas e fazendo novas amizades, tal. A nossa vida como cristão deveria ser simples nesse sentido, tá? Não que você podia ficar viajando o tempo todo, mas assim, a gente deveria ser desapegado às coisas. E nós somos muito apegados às coisas materiais, infelizmente, tá? A gente carrega, não é nômade não, é outro nome que dá, esqueci o nome, depois eu vou ver se eu encontro. Eu não tô lembrado agora, mas tem pessoas que têm esse costume, eu esqueci como é que chama o nome que dá para isso. Eles ficam em albergues. Eles viajam, ficam em albergues, geralmente vão para lugares que tem praia, né? Que tem onda, geralmente são surfistas, né? Que fazem isso, mas esqueci o nome que dá para isso. Mas vamos voltar aqui. Então, nós somos peregrinos, estamos aqui de passagem, levamos e ajuntamos o que for útil para a propagação do reino. É o que a gente deveria juntar, se apegar. Aquilo que é útil para a propagação do reino. Não poderemos levar nada deste mundo quando Deus nos levar. A gente não vai carregar nada daqui. Então estejamos preparados, enquanto estamos aqui, para essa redenção que está para chegar a qualquer momento. Jesus está às portas, Jesus está voltando. Temos que viver em vigilância, aguardando o retorno de Cristo, e não nos apegando às coisas materiais, mas usando as bênçãos e aquilo que Deus nos dá para prosperar, para podermos abençoar outras vidas também, tá bom? Não é tudo só para a gente, tá? Então, amados, está lá em Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, verso 11 e 12, ele fala o seguinte: amados, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos da carne que lutam contra a alma. Foge do pecado. Foge, vocês são peregrinos, vocês não estão aqui para participar do mundo, das coisas do mundo, daquilo que atrapalha aí, que vão de encontro à sua alma. Verso 12 ele fala: procurem viver de maneira exemplar entre aqueles que não creem. Temos que dar testemunho de que estamos aqui de passagem, de que somos estrangeiros, que não fazemos parte deste mundo. A cultura deste mundo não é a nossa cultura. Os hábitos deste mundo não são os nossos hábitos. Nossos hábitos são aqueles que são do céu, aqueles que estão em conformidade com a santidade de Deus. Tem pessoas que não abrem mão de seus maus hábitos, não abrem mão dos costumes do mundo, de coisas que realmente não glorificam a Deus. Muito pelo contrário, se torna pedra de tropeço. A gente tenta ensinar e não quer abrir mão. Não quer abrir mão. É uma luta. Mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Então somos peregrinos, temos que dar testemunho disso e ter uma vida exemplar, buscar não nos conformar com o mundo, mas sermos aí instrumentos de Deus para propagar a verdade, tá? Verso 12, Êxodo, capítulo 12, verso 12. Vamos agora continuar lendo Êxodo, tá? Eu estava lendo 1 Pedro, capítulo 2. Agora vamos para o verso 12 de Êxodo 12. 12. Tanto 12. Nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Aí no verso 12, Deus aqui alerta de que vai matar os primogênitos e que ele está exercendo juízo sobre os deuses do Egito. Não é o que a gente tem estudado desde da primeira praga? Desde a primeira praga que eu estou falando com vocês, cada uma das pragas está confrontando um Deus que lá no Egito era adorado. E aí eu falava, essa praga é contra o Deus da luz, o Deus da saúde, o Deus dos insetos, o Deus da terra. E cada uma das pragas que vinha confrontava diretamente um Deus, o Deus do sol, o Deus raio. Eu fui falando de cada um dos deuses. Quando a praga vinha, eu falava, essa praga era contra este Deus, contra este Deus. E esta última praga agora, dos primogênitos, ela é contra o faraó em si, que se considerava Deus na terra, um Deus na terra.
Essa praga da morte dos primogênitos vai demonstrar que Faraó não tem poder nem para proteger o próprio filho. Nem o próprio filho ele conseguiu proteger, e ele se considerava um Deus naquela época. Tá? Essa última praga é para confrontar diretamente Faraó e destroná-lo aí, tá? Verso 13, vamos continuar lendo. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. O sangue que está na porta vai servir de sinal e marca, para que Deus, ou o mensageiro, né, o anjo da morte que vai passar ali, saiba onde os servos de Deus estão, e não morra ninguém que estiver dentro desta casa protegida por este sangue, tá? Quando eu vir o sangue, passarei por sobre a casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga da morte não os tocará. O passar por sobre é justamente o que significa Páscoa. Páscoa significa passar por cima, passar por sobre, passar sobre. Isso significa Páscoa, tá? Lá do hebraico, pesar, né? Que eu acho que é a pronúncia certa, pesar. Do hebraico lá, significa passar por cima, passar sobre. E é por isso que é celebrada a Páscoa, porque no dia da Páscoa o anjo da morte passou por sobre as casas onde havia o sangue do cordeiro aspergido na porta como um sinal e como uma marca, tá bom? Então, hoje a gente percebe, né, que o sangue vai servir ali de sinal, e hoje o sangue serve também de sinal para nossa própria vida, tá bom? Inclusive ele é uma marca. Esse sangue nos marca e nos protege. O sangue de Cristo, o sangue derramado de Cristo nos marca e nos protege. Não seremos condenados à morte se estivermos debaixo deste sangue. E é o que está escrito lá em 1 João, capítulo 1, primeira epístola de João, capítulo 1, verso 7. Lá fala: mas se vivermos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se estamos debaixo da luz, estamos debaixo do sangue, porque o sangue de Cristo está na luz, que vem de Deus, tá? E este sangue nos purifica de todo pecado, e diante de Deus parecemos sem pecado por causa do sangue de Jesus. E aí o juízo de Deus é contra o pecado, e já que somos limpos do pecado pelo sangue de Cristo derramado sobre nós, o qual nós só estamos debaixo dele se estivermos dentro da luz, e para estarmos dentro da luz, temos que ter comunhão com Deus, temos que viver em submissão à vontade deste Deus, em concordância com este Deus, tá? Não tem como você estar na luz e viver em pecado, declarado, contínuo, sem arrependimento. Você não está na luz, você está nas trevas. E nas trevas não tem sangue de Cristo, só tem sangue de Cristo dentro da luz, tá? É isso que ele está querendo ensinar aqui. Então o sangue aspergido ali era um sinal, era uma marca, ele protegia. E aí o anjo da morte pulava aquela casa, passava por sobre. A Páscoa significa passar por cima, pulava aquela casa. Hoje o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado quando estamos debaixo dele, tá? Debaixo dele. A pergunta é: você está debaixo do sangue de Cristo? Tem vivido em submissão a Deus? Tem buscado aprender a vontade dele, colocá-la em prática? Ou não tem se interessado em nada disso? Não faz sentido nenhum para você, tá? Cada um se examine. Verso 14. Nani, seja bem-vinda, Deus abençoe sua vida. Verso 14. Este será um dia a ser recordado. Todo ano, de geração em geração, vocês celebrarão como festa especial para o Senhor. Esta é uma lei permanente, é um mandamento que Deus deu ali para o povo de Israel. Recordar deste dia, o dia da Páscoa, o dia que Deus deu livramento para os israelitas da última praga lançada no Egito, a morte dos primogênitos. Gente, olha, tô indo pro verso 15,
tá? Verso 15. E já são 10h23. A gente geralmente faz a live até 10h30, tá bom? Eu vou parar aqui no verso 15, a live. Vou parar aqui a live no verso 15. Eu falei com vocês que não daria pra gente terminar este capítulo 12, porque era muita coisa pra gente refletir, meditar, tirar as aplicações, mostrar as aplicações, a conclusão no Novo Testamento. Eu falei que vocês esqueceram muita coisa. Vocês viram que foi, né? Cheguei aqui no verso 15 e vai até o verso 51, se eu não me engano. É mais de 50 versículos. Então eu vou parar aqui no 15 e a gente vai continuar onde nós paramos aqui amanhã, tá bom? Amanhã às 9h30 nós vamos voltar aqui e dar continuidade na reflexão do capítulo 12, tá? Mas a partir do verso 15. Amém, Nani? Não tem problema, tá? O importante é assistir, é participar, é ler no caso, né? A Bíblia e assistir e tentar extrair aí os conhecimentos, as informações, aquilo que você aprendeu de novo e tudo mais aí. Isso que é importante, tá bom? Se você não puder participar com a gente às 9h30 certinho, o que é o ideal, é o melhor, é estar ao vivo. É bem melhor estar ao vivo do que assistir depois, porque a gente pode conversar, você pode responder, tá bom? Mas se não puder, não dá para fazer, assista depois. Assista depois porque vai ser edificada da mesma maneira, tá bom? André falou, do mesmo modo Cristo disse para fazer em memória dele, celebrou a Páscoa. Sim, a gente vai falar sobre isso, André. Mas a gente vai falar sobre isso amanhã. Não é hoje. Nós vamos falar amanhã a respeito desse contexto todo aí. Viu, gente? Então nós vamos parar por aqui. Eu vou estar assim orando, encerrando a nossa live. E aí amanhã às 9h30 nós damos continuidade a partir aqui do verso 15. Tudo bem? Vamos orar agora? Louvado seja o Senhor. Pai amado, aqui estamos ao Senhor este momento. Vamos lhe render graças mais uma vez por esta rica oportunidade, por este momento aqui de reflexão, de leitura e reflexão na sua palavra. Obrigado pelos ensinamentos que o Senhor nos trouxe através dos versículos aqui que nós lemos. Que o Senhor continue assim abrindo o nosso entendimento, nos guiando para que possamos entender a cada dia qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor em nossas vidas. Nos ajude, Deus, a vivermos em submissão à sua vontade, dando lugar para sermos usados como instrumento em tuas mãos na propagação do Evangelho, para alcançar aquelas pessoas que ainda se encontram aí perdidas, as quais o Senhor tem para que através de nós sermos alcançados. Vá assim nos capacitando e nos usando para a louvor e glória do teu santo nome. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado pela vida de todos que estiveram aqui. Que o Senhor venha entrar em providência nas suas necessidades. Que o Senhor venha trazendo respostas aos anseios, desejos e projetos deles em conformidade com aquilo que o Senhor tem preparado, Deus. Que o Senhor venha os guiar em direção aos seus eternos propósitos. Vá assim abençoando teus servos, capacitando a serem aí cada vez mais instrumentos de justiça, melhores instrumentos de justiça em tuas mãos, obreiros aprovados a te servir. Obrigado, Deus, por essa noite, por essa live, por tudo. É no nome de Jesus que oro. E todos dizem amém. Amém, gente. Ô, Tereza, tá sumido, viu, Tereza? Entrou hoje aí, tá sumido. Ah, momento de oração, esqueci, Andreia. Aí, gente, é desse jeito. A correria, eu esqueço mesmo de colocar momento de oração. Nani colocou aí, peço oração para mim, estou com nova lesão. Meu Deus do céu, metástase na coluna após a morte do meu esposo, não estou controlando. Ô Nani, que Deus venha ter misericórdia, Nani. Não é fácil. A gente sabe que não é fácil. A gente nem sabe, na realidade. A gente nem sabe o que é estar em seu lugar, porque a cruz que cada um carrega, ela é específica. E Deus permite que cada um carregue aquilo que consiga suportar, tá? E Deus permitiu isso sobre sua vida, e se Deus permitiu, Ele sabe que você tem estrutura espiritual, emocional, de suportar essas aflições que você está passando aí, viu? Que não é fácil. Eu imagino a dor, a tristeza que você tem, e realmente os sentimentos de tristeza acabam dando abertura, né, para que nossa imunidade caia, tá? Estresse, tristeza, tudo isso acaba fazendo que nossa imunidade caia. E é complicado nesse momento de luto que você está passando,
pedir de você que busque ânimo, né? Assim, mas você só vai conseguir encontrar esse ânimo em Cristo. E você sabe disso. Você sabe disso, tá? Somente em Cristo, somente Ele pode te dar paz, somente Ele pode dar algum tipo de conforto, algum tipo de alegria, tá bom? Tente pensar no seu marido, no seu esposo, que ele está num lugar melhor do que a gente está vivendo agora, né? Que é só um período de tempo curto. Tem toda uma eternidade para passar junto, tá? A saudade é que dói. A saudade. Mas pelo menos ele morreu com Cristo. Descansou com Cristo, está em Cristo. Duro é quando morre afastado. É mais duro, tá? Tenta, né, ter esperança aí e conforto em saber que é uma questão de tempo e você vai reencontrar com Ele na glória, tá? Tá bom? Busca ânimo, esteja aí conosco. É por isso que é bom você ver ao vivo, até mesmo pra gente conversar, você participar, conversar com a gente aí no chat e tudo, né? Se você assiste a live depois, você não está interagindo com ninguém. E nesse momento, por mais que nós estejamos distantes, estamos unidos através do Espírito. E aqui conversando, falando do amor de Cristo, da misericórdia, né? Falando de Deus, da alegria em viver para Ele e tudo mais, a gente acaba transferindo aí, tá? Ânimo uns para com os outros aí nesse momento que a gente está aqui em live. Se você puder assistir as lives ao vivo, seria mais interessante, tá? Até mesmo para a gente poder conversar um com o outro da forma que a gente está conversando aqui agora, tá bom? Que Deus venha assim abençoar a sua vida. É aí, a saudade eu sei que é difícil mesmo, não é fácil. Justamente, serão irmãos. Eu não quis falar isso, a André colocou, eu não quis falar isso porque, né, ela já tá... Eu não quis trazer isso. Ela sabe, André. Ela sabe, Andréia. Não precisa, né? Mas vai estar lá o irmão em Cristo. Louvado seja o Senhor. Caminhando juntos. Louvado seja Deus, tá? Mábia vai ser minha irmã em Cristo. Todo, né? A gente tem que entender esse contexto aí. Que não vai ter casamento. Não vai ter sexo lá no paraíso, tá? Amém? André colocou: se conforte e saiba que aprove a Deus recolhê-lo. Deus sabe o momento de colher os frutos maduros. É verdade, é verdade. Como é que é? Preciosa é para... Está escrito lá em Salmos: preciosa é para o Senhor a morte de seus santos. Esqueci onde é que está em Salmos, qual é o Salmo, mas fala: preciosa é para o Senhor a morte de seus santos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Preciosa é para o Senhor, preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos. Está lá em Salmo 116, verso 15, tá? Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos, tá? Então Deus quando recolhe o seu servo, está recolhendo e tirando de um lugar que é pior, aqui na terra onde reina o pecado, onde o mundo jaz no maligno, tá? O crente só sofre com pecado ao redor, só há sofrimento. Então Deus quando recolhe, ele acaba tirando do lugar pior para um lugar melhor. Então é por isso que Paulo fala que o morrer é lucro e o viver é Cristo. Quando ele fala que é lucro, ele dá sentido de que morrer é melhor do que ficar vivo, tá? Porque morrer significa estar com Cristo logo e sair aqui deste mundo cheio de aflições que Jesus falou que teríamos. É estar num local melhor, tá bom? Ok, Nani? Amém? Que Deus venha abençoar a sua vida e te fortalecer. Esteja aqui conosco ao vivo se você puder, tá bom? Se você puder, se não, assista a live depois, tá? Gente, boa noite. Obrigado aí, André. Obrigado, Nani. Obrigado. Ó, Ivanilda entrando aí, sumida, desaparecida. Passou um bocado de gente aí. Solange estava por aí também. Tá desaparecida demais, Solange. Vê se firma aí com a gente, viu? Em nome de Jesus, tá? Não sei se você tá aí ainda. Firma aí com a gente aí, tá bom? Fica aqui conosco, 9h30 de domingo a quinta-feira, tá? Tá bom? Gente, um grande abraço. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E boa noite. Fui. Pronto, aí Solange tá aí. Sol, volta amanhã, viu, Sol? Tô te esperando aqui. Um grande abraço. Deus abençoe sua vida.
Amém, um grande amém. Deus abençoe, gente. Fui.